Deus Altíssimo, aleluia. E até que Paulo se invocou com aquele negócio e repreendeu aquele espírito, aleluia. E quando ele repreendeu aquele espírito, ele incomodou a muita gente grande que morava naquela cidade, aleluia. Porque a jovem era a adivinha que trazia grandes lucros aos seus senhores, aleluia. E aquele senhor era gente da alta, gente importante, aleluia, que convocou naquele dia o conselho e fez ali uma reunião e colocaram Paulo e Silas presos, igreja, aleluia, por causa que ele espantou, por causa que ele repreendeu aquele espírito, aleluia. E aqueles pessoal naquele dia, aqueles senhores, se incomodou com o apóstolo Paulo, aleluia. E do mesmo jeito ainda continua sendo hoje, aleluia. Quando o cristão entra no campo para pregar, seja na favela, ele incomoda muita gente, aleluia. Porque a palavra do Altíssimo, ela é a verdade, né, igreja, aleluia. E ela repreende todo o mal, aleluia. Aonde tem laços e embaraço, ela repreende, porque a palavra verdadeira, aleluia. E o apóstolo Paulo, quando repreendeu aquele espírito, aqueles senhores não ficaram gostando nem pouco, aleluia. E quando convocou aquele conselho, prenderam eles e acorrentaram eles naquelas cadeias, irmão, aleluia. Só porque ele repreendeu o espírito mal, aleluia. E a Bíblia diz que eles continuaram ali presos, mas não desistiram de louvar a Deus. Né? Como foi louvar aí o hino dos senhores, eles não desistiram de louvar ao Senhor, aleluia. E mesmo presos, acorrentados, eles oravam e cantavam ao Deus Altíssimo, aleluia, né? Como está escrito aqui, aleluia. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, irmão, aleluia. Mandaram açoitar eles com vara, aleluia, naquele dia, aleluia. E depois o prenderam naquelas cadeias, aleluia. E para achar um pouco ainda, mandaram acorrentá-los dentro daquelas prisões, aleluia. Ainda está preso, guarda pastorando eles, e ainda acorrentaram eles lá, e as costas deles tudo ardidas, para ele levar, né? Aleluia, só por fazer a obra do Altíssimo, aleluia. E muitas vezes também a gente vai fazer essa obra, incomoda muita gente também, igreja, aleluia. Incomoda muita gente quando nós pregamos a palavra do Altíssimo, aleluia. Mas de maneira nenhuma nós podemos deixar de pregar, amém? Nós temos sempre que estar preparado e alicerçado nesta palavra, aleluia. E Jesus Cristo está conosco para fazer a obra dele, aleluia. Nós somos só apenas ferramentas, né, igreja, aleluia. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor, aleluia. Mas naquele dia que eles estavam presos, a Bíblia diz que eles começavam a louvar e cantar o santo nome de Jesus, né? Aleluia. Pedro da meia-noite, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam, aleluia. Os outros presos, aleluia, estavam na curiosidade, né? Curioso para ver por que aqueles homens oravam a Deus e cantavam, tudo acorrentado, todos doídos, mas era adorando um Deus invisível, né? Que até ele dizia que ele não via ninguém ali, aleluia. Mas eles oravam e cantavam louvores ao Deus Altíssimo, aleluia. No 27, aleluia. No 26, né? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todo, aleluia. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido.
Mas Paulo clamou com uma grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui, aleluia. E pedindo luz, saltou dentro de todo o túmulo, trêmulo, e se prostrou antes Paulo e Sila, aleluia. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles respondendo, disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, aleluia. Amém, igreja, aleluia. Naquele dia, né, mesmo com toda a aflição, se converteu aqueles carcereiros ao nome santo de Jesus, aleluia. Porque eles se maravilharam quando viram aqueles dois homens louvando e orando ao Deus, e as paredes se tremeram, se derrubaram, e as correntes se partiram, e eles ficaram todos livres, aleluia. E os carcereiros naquela noite se alegraram com aquele negócio que houve ali, viu, aleluia. Ficaram todos alegres e disse: o que é que eu faça para me seguir também e servir esse Senhor? E Paulo respondendo disse: aceita Ele como teu Senhor e Salvador da tua vida, e será salvo tu e a tua casa, aleluia. E a Bíblia diz que eles se converteram a Deus naquele dia, aleluia. E houve lá outra reunião entre os magistrados, e foi liberado Paulo e Sila daquele lugar, amém, igreja, aleluia. Porque Deus faz assim, aleluia. O homem prende, mas Deus vai lá e liberta, aleluia. Porque Paulo e Sila eram homens tementes a Deus, aleluia. Eram homens que andavam pregando a palavra de Deus naquele tempo, aleluia. E eles não se rebaixavam a nada, igreja, aleluia. Pregavam a toda palavra, salvando vida e colocando ministério sobre a terra, aleluia. Onde eles iam, se convertiam gente, era gente salva para o evangelho de Deus ser cumprido naquele tempo, aleluia. E daquele jeito que eles pregaram, essa geração se expandiu em toda a terra, aleluia. E fomos também alcançados por essa palavra, aleluia. Essa palavra chegou a cada um que está aqui nessa noite. Ela chegou em tua vida, chegou na vida da tua família, e alcançamos a salvação, aleluia. Porque tudo começou com aqueles discípulos, igreja, aleluia. Aqueles discípulos semearam a palavra de Deus e foi se expandindo e se expandindo em toda a terra, aleluia. E hoje em toda a terra tem um cristão, aleluia. Seja onde for, em toda nação tem um crente verdadeiro em Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Aonde você for, aonde você estiver, tem um crente em Jesus aí nessa nação afora, aleluia. Porque essa palavra é verdadeira, aleluia. Então, de maneira nenhuma nós podemos se recolher, aleluia, mas sempre ficar na posição, aleluia, sempre se manter no evangelho da paz, aleluia, que salva o homem, tira do pecado e ainda tem uma promessa de um dia e morar lá nos altos céus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, amém, igreja, aleluia. Só é preciso nós ficar na posição, aleluia, e fazer como fez naqueles tempos, né? Os nossos irmãos na fé, aleluia, nunca desistiram de pregar a palavra, nunca desistiram de ser crente, aleluia. Apóstolo Paulo apanhou, aleluia, naqueles tempos, levou varada, foi preso, foi cuspido, mas nunca deixou de servir o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Pode dizer, né, igreja, que nós temos que se espelhar naqueles homens, aleluia. As dificuldades estão aí, né? Estão lançadas as dificuldades. As doenças, essas pandemias, essas coisas terríveis, levando gente, trazendo aí dificuldade para o nosso meio, mas nós de maneira nenhuma podemos desistir desse caminho, aleluia. De maneira nenhuma podemos desistir de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Se nós se manter nessa caminhada, um dia nós vamos dizer assim: valeu a pena ficar
nesse caminho, aleluia. Valeu a pena, irmão Vinícius, continuar na igreja e servir esse Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Valeu a pena, auxiliar Linda Johnny, continuar nessa caminhada até aquele grande dia, aleluia. Que os anjos vão tocar a trombeta e o Senhor mesmo vem buscar um povo escolhido para morar com Ele lá nos altos céus, igreja, aleluia. Vale a pena demais continuar na igreja, né? Orando, buscando, adorando o santo nome dele, aleluia. Porque as dificuldades estão aí, aleluia. É gente perdendo família, aleluia, perdendo irmão, perdendo pai, aleluia, filho, por causa dessa pandemia que está espalhada em nossos meios, aleluia. Mas se nós continuar firme, o Senhor vai dar um escape para nós, amém, igreja, aleluia. O Senhor vai dar um escape para cada um, aleluia, que está aqui nesta noite para louvar e bendizer o santo nome dele, aleluia. Lá em casa, né, esse filho chegou lá, pegou o meu irmão mais velho, que é o primogênito da família. Ele foi internado, passou 7 dias internado. O pastor aqui fez uma campanha, apresentou o nome dele, e pela misericórdia ele já está bem melhor, aleluia. O Zé Ricardo também pegou essa pandemia, o coronavírus, mas também já está bem melhor, aleluia. Eu creio que as nossas orações, o nosso joelho dobrado no chão, que intercede por nossa família, o Senhor dá um escape, aleluia. Às vezes pode ter um buscar, mas se um parente buscar, Deus também faz a obra, aleluia. Porque Ele é misericordioso para cada um que está aqui nessa noite, igreja, aleluia. Ele não faz acepção de pessoa, aleluia. O amor dele é tão grande, imenso, que Ele ama cada um de nós do mesmo jeito, aleluia. Ele ama cada um de nós, irmão Vinícius, do mesmo jeito, aleluia. Porque o amor dele é grande, muito grande, aleluia, imenso para cuidar de nós, né, aleluia. E é preciso nós se manter nesta caminhada e nunca desistir do Senhor Jesus, aleluia. Colocar nossas dificuldades, os nossos problemas na mão dele, que ele resolve o problema de cada um aqui nessa noite, aleluia. Porque só Deus sabe, né, igreja, aleluia, o problema de cada um aqui Deus sabe. Deus sabe o que é que cada irmão necessita no seu coração, aleluia. Só é preciso nós entregar na mão dele e ele vai interceder por nós, aleluia. Não adianta, igreja, aleluia, é nós largar tudo e deixar Jesus Cristo de mão, aleluia. Então não adianta nós largar dele no meio da dificuldade, mas quando a dificuldade chega, o negócio aperta, aí é que nós temos que invocar o santo nome dele. Aí é que nós temos que invocar o santo nome dele, que ele vai agir em nosso favor, aleluia. A Bíblia diz que quando daqui de baixo nós damos glória ao santo nome dele, a Bíblia diz que ele manda glória de lá para cá também, aleluia. Então um hino aí que a Chico Cavalhais canta, né, que glória sobe e glória desce, aleluia. Porque é verdade, né, igreja, aleluia. Quando nós glorificamos o santo nome dele, ele conhece o coração de cada adorador, aleluia. Ele conhece o diálogo de cada adorador aqui nessa noite, aleluia. Ele conhece o nosso íntimo, aleluia. Porque ele é Deus Todo-Poderoso, aleluia. E eu confio muito nesse Deus de Israel, aleluia. Que é um Deus que está a cada instante com todos nós, aleluia.